dinheiro ou saúde mental? Essa é uma pergunta bastante provocadora, não é? Dinheiro ou saúde mental? Porque, quer queira, quer não, nós precisamos de dinheiro também para ter saúde mental. Se nós não Sim, tivermos sim, sim, dinheiro, sim. nós não vamos ter saúde. Olá, muito boa noite, meus amores. Boa noite a todos, ouvintes da Rádio Benguela 92.9. Vocês já sabem, aquela que é a melhor rádio da nossa cidade. E hoje, como sempre, eu tenho uma convidada especial. Eu estou muito feliz porque, eu já vou contar essa história, como é que eu fiquei amiga, que já é minha amiga, em 2 dias, da minha convidada de hoje. Mas como vocês já sabem, acabamos de ouvir notícia, o Paulo Stone esteve aqui a nos dar muita informação e agora vamos ter uma conversa amena, calma, pacata. Então vou-vos convidar a ouvir uma música, a chamar todo mundo, a mãe, o papá, a mamã, todo mundo vai sentar na sala agora e vai ouvir o nosso Mente Sã, Corpo São com Ana Fernandes e nós voltamos já já. Viva la vida! Uma música para nos acalmar. Até eu hoje tive um dia muito agitado. Eu estou sempre a vos dizer que nós temos sim dias agitados e alguns dias temos que relaxar. E esse dia de hoje foi muito agitado para mim. Então essa música entra também no embalo para nós conseguirmos parar, relaxar e aprender com a nossa convidada. Mente Sã, Corpo São, aquele que é o vosso programa que vos traz saúde mental. Esse programa é produzido pela Tchombela Psique e com o patrocínio da Kimonas Construções, aquela que é a melhor empresa a nível de Benguela de construção civil no cuidado, na renovação da sua casa e do seu escritório também. Então, o que você quiser renovar, o que você quiser construir, você já sabe que tem a Kimonas Construção. A Tchombela Psique, que é a empresa de saúde mental onde você encontra todos os serviços disponíveis para si, para a sua família, para a sua empresa. Então não esqueça, se precisar de saúde mental, se precisar de cuidados de saúde mental, na Tchombela Psique você encontra todos esses serviços disponíveis para si. Agora sim, com os nossos compromissos feitos, vamos naquilo que é o nosso conteúdo do dia. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro ou saúde mental. É uma pergunta, dinheiro ou saúde mental? Como escolher ambientes que não nos adoecem? Sim, vamos conversar sobre isso. Porque às vezes a gente vai atrás do kumbu, do kitad, né? do próprio larjá, e a gente esquece da nossa saúde mental. Então hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre essas escolhas. Nós vamos escolher dinheiro ou vamos escolher saúde mental? E nada, nem ninguém melhor do que essa mulher que eu vou lhe apresentar agora para nos ensinar sobre essas escolhas que a gente pode fazer. Bem, ela é empresária com mais de 15 anos de experiência em liderança corporativa, fundadora e líder de integração estratégica do ecossistema IMQ. Falei bem? O Capa? Capa. Capa. Uma rede de negócios consistente, também consultora em desenvolvimento de empresas e ambientes de alta performance. Mentora de jovens ou líderes e de mulheres empreendedoras, fundadora ou formada também formadora certificada em estratégias de bem-estar no trabalho e conhecida por defender a cultura organizacional como base de saúde emocional nas empresas. Solange Monteiro é mais do que uma empresária, é uma arquiteta de um sistema inteligente de negócios integrados onde a saúde mental, o bem-estar e o crescimento profissional caminham juntos. É sobre isso. Olá, boa noite, Solange. Olá, boa noite. Eu errei alguma coisa, Solange? Digamos que alguns detalhes, Não, mas não estão corretos. alguns detalhes podemos só afinar aqui um pouquinho, Ok. até porque Na tua apresentação, diz lá o que é que faltou ou o que é que queres acrescentar.
Pronto, só dando aqui algumas afinações, e foi uma apresentação muito profissional. E eu gosto de me apresentar, e já que estamos a falar aqui de saúde e bem-estar, vou também falar um bocadinho sobre quem eu sou e aquilo que eu gosto. Eu sou uma pessoa apaixonada por criar novas soluções, por criar novas coisas, por desenvolver pessoas, por fazer com que as outras pessoas cresçam. Para mim é um orgulho imenso ver pessoas com as quais eu tive contacto, e elas crescem em competências, crescem em alegria de viver, em bem-estar, em saúde. Resumindo, ela é uma pessoa que ama pessoas e quer cuidar de pessoas. Hoje nós falamos muito sobre isso e vamos continuar a falar. Solange, a nossa primeira questão sempre aqui no podcast é: mente sã e corpo são para si o que é? E principalmente no mundo corporativo. Para mim, mente sã é uma boa questão. Mente sã e corpo são. Para mim é poder sentir-me bem na minha própria pele. Poder viver a minha própria essência. Okay. Para mim, este é o estar sã, é eu não me sentir constrangida por me apresentar como eu sou ao mundo. Sentir-me bem comigo própria. Ok. No mundo corporativo, normalmente, agora já temos fórum como do Praia, do RH, que nos traz essas pessoas que nos ensinam e nos falam, mas ainda há uma dificuldade grande das pessoas aceitarem o cuidado da saúde mental. Em que momento é que tu viste que precisavas de começar a cuidar, de entrar para uma empresa e liderar e conversar diretamente com os próprios líderes? Olha, as pessoas são pessoas e nós não vamos cuidar de máquinas, mas sim de pessoas. Como é que entra esse insight na tua vida? E o dinheiro, né? Porque o negócio, aí está tudo junto. Exatamente, está tudo junto. Eu diria que a grande virada de chave na minha vida foi quando eu tive o meu primeiro contacto com a análise de perfil comportamental. Okay. Eu acho que o autoconhecimento faz uma diferença muito grande nas nossas vidas. Eu recordo-me quando eu fiz a minha primeira análise de perfil comportamental, eu recebi o meu relatório e eu olhei, eu li e eu senti que não havia nada naquele relatório que não fosse verdade. No entanto, o que é que me fez pensar? É isto é esta pessoa que eu nasci para ser? Okay. É isto que é o mais importante e mais relevante para mim? E naquele momento eu percebi que não era. Okay. E então tive que ir fazer um exercício de perceber porquê que não era. Porquê que não era eu, porquê que não era a minha essência que ali estava. E eu sei que tudo tem a ver com contextos, com a vida que me orientou para uma mudança aqui, outra mudança ali, o ajustar, o adaptar, o querer agradar, o querer me alinhar àquilo que eram as expectativas dos outros e não tanto à minha própria expectativa. Okay. E então foi fazer um exercício e eu precisei primeiro, de me entender a mim própria, de me recolher e depois perceber que também preciso, depois de ter descoberto essa maravilha, eu também preciso trazer isto para os outros. Eu fui muito, durante os meus primeiros anos de carreira profissional, muito orientada para resultados. Resultados, bom salário, boa carreira, o que é que eu tinha que atingir por obrigação, porque era algo que me era imposto e eu tinha que fazer isso. Mas eu percebi que ao longo desse tempo eu deixei de perceber o que é que realmente me fazia feliz, o que é que realmente me fazia sorrir, o que é que realmente me fazia acordar de manhã e dizer dar graças a Deus porque eu estou viva, que esse é o meu primeiro ponto. E então com esta minha viragem para mim, eu percebi que, ok, se eu sinto isso, será que o que é que as outras pessoas sentem? Como é que elas estão a viver o seu mundo profissional? E foi aí que eu comecei a passar a dedicar mais tempo a conversar com as pessoas, a conseguir conhecer o que é que acontece por detrás daquela pessoa que vem todos os dias para o trabalho. Ok. Entender o que é que vai ali. E aí vai a minha próxima questão, que é o nosso tema. Dinheiro ou saúde mental? Essa é uma pergunta bastante provocadora, não é? Dinheiro ou saúde mental? Porque, quer queira, quer não, nós precisamos de dinheiro também para ter saúde mental. Se nós não tivermos dinheiro, nós não vamos ter saúde mental. Agora, qual é que é, para mim, a diferença? É nós sabermos
e muitas vezes nós não sabemos, nós estamos num motor tão automático que nós não sabemos quanto dinheiro é o dinheiro necessário para nós termos a nossa saúde mental. Porque ao longo da nossa vida profissional, às vezes vamos nos focando no dinheiro e não no benefício que é suposto nós retirarmos do dinheiro. Se eu ganho muito dinheiro, mas depois eu tenho que gastar em medicamentos, eu tenho que gastar em clínicas, em consultas, em N situações, se calhar a minha escolha não está a ser a mais certa. Se calhar eu posso ganhar menos dinheiro, mas ajustar o meu estilo de vida para que eu tenha mais saúde mental e no final do dia, em termos líquidos, eu tenho o mesmo dinheiro. Porquê? Porque eu não fui gastar nos medicamentos e nas consultas e por aí fora. E cuidado dos filhos, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, e a família toda vem. O esgotamento, isso é muito comum, e principalmente nos dias de hoje, no mundo corporativo, e nós vermos as pessoas a dizerem, eu hoje não... Eu estou cansada desse trabalho, eu estou cansada disso. Eu sei que tu já não estás nessa fase, já passaste, mas nós hoje estamos a falar para ouvintes que nesse exato momento estão ou cansados do lugar em que estão, trabalharam se calhar o dia todo e nem estão com vontade nenhuma da manhã voltar que é para trabalhar. Eu acho que diferente de nós que estamos ansiosas para o dia da manhã, porque vamos aprender e tudo mais. Como é que as pessoas chegam nesse nível? Como é que as pessoas chegam nessa saúde, nesse bem-estar de estar feliz? Estamos muito cansadas, eu ainda fui trabalhar e estou a trabalhar até agora, mas estamos felizes por estar a fazer isso. Como é que nós ensinamos os nossos ouvintes a chegar nesse nível? Olha, eu vou dividir isto em mensagem para diferentes pessoas. Para quem está no início de carreira, e eu partilho a minha experiência inicial. Eu comecei a trabalhar muito cedo, mas quando saí da faculdade, o meu primeiro emprego, eu fui para uma grande consultora e era o sonho de qualquer jovem naquela altura. Tinha um bom salário, tinha uma promissão de carreira positiva. Mas o que é que eu olhava? Eu olhava para as pessoas à minha volta, a capacidade de nós observarmos quem eram os líderes, como é que eles estavam, como tratavam. A taxa de burnout nos meus superiores era muito grande. E eu pensava, então, mas o meu futuro, o que eu quero para mim é ter uma boa vida financeira, mas será que eu quero envelhecer tão depressa, como eu via outras pessoas que não tinham assim tanto mais anos do que eu, mas que já estavam mal, terem situações que estão no trabalho e quase que perdem os sentidos ou têm que sair por uma emergência médica. Enquanto são tão novos? Acho que o primeiro passo é nós observarmos. Vamos ler as outras pessoas que estão a ter aquele caminho que supostamente nós estamos a ambicionar, onde é que elas estão a chegar? E não vamos olhar só para o dinheiro. Vamos olhar para o dinheiro, vamos olhar para a saúde, vamos olhar para a família. Às vezes as famílias estão completamente desestruturadas. Completamente. Eu tinha os meus managers, se houvesse algum que ainda estivesse casado... Era um milagre. Era um milagre, porque era realmente difícil. Não conseguiam ir à noite para casa, faziam diretas. Então nós temos que olhar e observar. Depois, para... Quem já está, já cresceu também mais um bocadinho, se auto-observar a si próprio. Como é que eu me sinto quando eu vou para o meu trabalho? Como é que eu chego ao final do dia? Eu acordo no dia seguinte com vontade de ir para lá novamente ou não? Né? São indicadores importantes. Uma autoavaliação. E eu acho que, para mim foi algo que me fez uma grande diferença, é conseguir entender o que é que realmente eu gosto. Porque nós muitas vezes, e a vida obriga-nos a isso, as necessidades obrigam-nos a isso, nós vamos para um trabalho porque nós precisamos daquele rendimento, porque nós temos que assegurar um conjunto de coisas em casa, em família, mas quando é que nós paramos para pensar o que é que nós realmente gostamos? Quando é que nós vamos ver, eu preciso de dinheiro, porque aí não há ninguém que vai dizer que não precisa de dinheiro. Não só precisam, mas como gostam. Exatamente. E dinheiro é importante. Não vamos dizer que não, vamos estar aqui a romantizar a coisa. Mas o que é que me faz feliz? Como é que eu vou juntar aquilo que me faz feliz, aquilo que me faz sentir bem e que me permita também fazer dinheiro? Não é? Porque eu hoje, como empresária, como empreendedora, eu trabalho muito. Essa mulher, vocês não têm noção. Aqui a gente resumiu muito aqui o seu perfil.
Eu trabalho muito, mas trabalho com gosto. Eu faço aquilo que gosto. Eu faço da forma como eu quero. E isso partiu muito de eu me conhecer, de eu saber o que é que funciona para mim. O que é mais importante? O que é que eu valorizo mais? O que é que contribui mais para a minha felicidade? Para mim sempre foi ter liberdade. Ok. Então eu, desde muito cedo, eu disse que eu quero ter o meu próprio negócio. A primeira coisa que eu quero, que eu sei que realmente eu quero ser a minha própria chefe. E ponto final. E ponto final. Não tinha condições logo de início, tive que trabalhar porque precisava de alguma estabilidade financeira. Não tinha casa própria, não tinha ninguém para me ir sustentar se alguma coisa corresse mal. Não tinha experiência. E para mim foi muito importante fazer aquela fase de carreira e depois fazer a transição. Mas essa transição também não foi fácil. Eu saí primeiro de uma empresa, eu disse, é hoje. Eu sou muito de definir objetivos. Eu disse que aos meus 25, eu disse aos 35, eu saio, eu largo tudo. No meio houve uma pandemia, houve um conjunto de coisas, e quando chegou aos tais 35, aquele frio na barriga, aquele medo, será que agora? Será que não? Então ainda fiz um processo. Eu saí de uma empresa em que eu ganhava muito bem, mas que eu não me identificava com a cultura, não era um espaço que para mim que me fizesse bem. E entretanto era suposto eu já sair para me dedicar aos meus negócios, mas o medo ainda balançou. Ainda balançou. Então fui para um outro emprego, um emprego que eu ia ganhar menos, mas que ia ter mais tempo, que ia poder cuidar um bocadinho mais da minha saúde mental, não é? Porque também para ser empreendedor é preciso nós estarmos bem connosco próprios, não é? Isso vai fazer uma grande diferença para nós enfrentarmos aquilo que são os nossos desafios do dia a dia. Eu acho que é isso que não se fala às vezes. Fala-se muito sobre empreender, que os jovens têm que empreender, mas eu acho que a maioria das pessoas não tem noção do quanto é difícil e é desgastante ser um empreendedor. O meu gestor diz sempre que nós somos quase que empresários suicida, porque às vezes nós temos que quase que ser mágicos para resolver situações completamente complicadas. E isso vem muito também da minha pergunta, que é como é que a gente hoje passa essa experiência para um jovem? Porque e o nosso programa é muito jovem e eu gosto muito de falar para eles, porque chega a uma altura que o jovem só quer dinheiro, ele só quer ganhar dinheiro. Sim. Então, esse ponto eu queria que aprofundasses um pouco mais, porque depois, quando não se organiza, quando não cuida da saúde mental, quando não faz um plano de carreira, de vida, nós sabemos que a consequência do insucesso é muito. Então, qual é o nosso conselho também para esse lado dos jovens? Bom, para os jovens, eu diria, e assim, eu entendo, porque eu fui essa jovem, não é? Eu fui essa jovem que tinha muito essa necessidade primeiro do dinheiro, porque precisava de construir a base. Sim. Se nós não temos a base, se nós não temos o chão onde pisar e que a gente se sinta seguros, é difícil dizer a este jovem, olha, não penses em dinheiro. Não é? Porque se eu não consigo garantir comida em casa, como é que eu não vou pensar em dinheiro? Porque a nossa necessidade básica também ainda não está resolvida. Não está resolvida. Então, é difícil dizer. Agora, como é que eu vou me manter emocionalmente e mentalmente saudável no meio deste contexto? Eu tenho que fazer planos, tenho que aprender bem sobre a gestão financeira. Eu acho que para mim o grande segredo é nós sabermos gerir o nosso dinheiro. É o grande segredo. Alguém está aqui a olhar para mim. Porque eu já vi várias pessoas, porque e digo isto, quando eu digo várias pessoas, eu digo o meu próprio pai. O meu pai teve objetivos em que o objetivo dele era ter dinheiro. Mas não sabe para quê. Qual é a finalidade no final do dia. E se nós não sabemos qual é a finalidade, nós vamos nos perder no meio do caminho. Né? Porque o dinheiro tanto entra como sai. E como sai rápido. E sai bem rápido. Entra difícil e sai muito mais rápido. E já vi muitas pessoas que passou pelas mãos delas muito dinheiro. Mais dinheiro do que passou nas minhas mãos, mas estas pessoas não construíram metade do que eu construí. E qual é que é a diferença? É a forma de gerir o dinheiro. Forma de saber, eu tenho um determinado objetivo, eu preciso deste montante para atingir este objetivo. Então eu vou ter o meu plano, quanto é que eu vou guardar, onde é que eu vou investir. Eu sou muito
E aí pode ser algo que outros empreendedores podem achar que não é o ideal para um bom empreendedor, para um bom criador de negócios, que são muito mais aventureiros, muito mais com maior apetência ao risco, muito mais facilmente vão assumir risco. Eu vou assumindo risco de forma gradual. Para mim, primeiro eu tenho que garantir qual é que é a minha base. Ok. E daqui, esta parte aqui eu não vou arriscar. Ok. Esta aqui eu não vou pôr em jogo. Porque esta vai-me permitir, se alguma coisa correr mal, eu volto aqui e continuo para a frente. Mas não vou voltar à situação que já estive mais atrás. Anterior, yeah. Pronto, então este é o meu inegociável. Então cada pessoa tem que saber qual é que é o seu inegociável. Tem que saber, ok, eu para viver, e sacrifícios são necessários. Eu costumo dizer, o meu irmão, era muito engraçado, o meu irmão passava a vida, não, quero comprar um iPhone. Eu comprei o meu primeiro iPhone quando eu tive a minha casa própria. Okay? Nós temos que saber qual é a prioridade naquele momento. Não podemos nos comparar com outras pessoas que não têm a mesma base que nós. O outro porque tem um iPhone, o outro porque tem um carro XPTO, mas se calhar ele tem outra base. Não, e a gente nem sabe, às vezes, a origem do próprio dinheiro para aquele telefone chegar a outra coisa. Exatamente. É a dita cuja não copies para não cair no erro. Ora bem. Então, o conselho para esses jovens é primeiro formular a base. Ver qual é o objetivo do como quer ganhar dinheiro e aí sim partir para os riscos. Vocês estão a apontar, estão a escrever. É assim, nós estamos a dar aqui uma aula gratuita. Há quem está a pagar nesse exato momento praia, no fórum, já agora amanhã. Se vocês quiserem continuar a ouvir a Solange e aprender muito mais, não só ela, mas como outras mulheres e homens fantásticos que estão a dar aulas de vários parâmetros a nível do RH e de finanças. Hoje vi uma mulher bolsa que me inspirou e eu quero ir no Dubai por causa dela. É fera. Então, olha, vocês podem estar conosco amanhã no terceiro fórum de RH. É só ligarem ou entrarem nas nossas redes sociais que nós vamos dar o feedback para vocês conseguirem, então, estarem desde as 9 horas até as 15h30 por aí a aprenderem com essas pessoas fantásticas. Solange, liderança. Ai, meu Deus, se fala muito sobre líderes hoje, mas mesmo assim os líderes ainda estão com muita... Eu juro que eu estou a fazer esse treino. Eu hoje ainda liguei para casa que é para resolver lá uma situação e admirei a minha calma e a minha tranquilidade em falar com a minha secretária do lar. Lógico que eu não era assim e estou a aprender também. E hoje nós sabemos que os líderes têm essa capacidade de transformar o nosso ambiente de trabalho em um lugar tóxico e ao mesmo tempo em um lugar mais, conforme diz o meu boss, mais cool possível. O que é que a gente diz para os líderes? Ok, já abri o meu negócio, já estou a empreender, já tenho aí as coisas mais ou menos organizadas, então como é que eu lidero o meu pessoal? Boa. Eu utilizo o espaço tóxico ou o espaço fértil. Ok. O bom espaço de liderança é um espaço fértil. E é um espaço fértil que é um espaço em que as pessoas se sentem bem, se desenvolvem e quanto melhor as pessoas estiverem connosco, melhores resultados elas apresentam, não é? E nós, no final do dia, nós queremos estes resultados. Mas porquê que havemos de ter estes resultados a custo da saúde ou da vida das pessoas? Então, nós sabermos lidar com as pessoas, nós sabermos falar com as pessoas, nós entendermos que cada pessoa reage de forma diferente. Né? Eu costumo dar muito o exemplo, e por estar neste mundo da análise de perfil comportamental, que é, às vezes, e por causa aqui do exemplo que deste, Ana, perfis dominantes, não é? Perfis dominantes, muitas vezes falamos muito disso hoje. Muitas vezes com colaboradores de perfis mais ligados às pessoas, à harmonia, ao bem-estar, entram ali em choques, porque normalmente são perfis que são psicologicamente opostos e às vezes a forma que o dominante tem de falar, de apresentar as coisas, o que vai causar no outro, em vez de ser o resultado que quer alcançar,
É ao contrário, é o bloqueio. Já não estou a falar só na questão da saúde, Sim. mas o próprio bloqueio. Eu já vi Como a pessoa recebe a informação, já vai ser completamente diferente. Diferente, e podemos mesmo fazer com que a pessoa cometa mais erros. Sim. Eu já assisti isto. Assisti a uma pessoa que estava-me a atender num espaço comercial, estava tudo a correr perfeitamente bem. Quando a líder dela, suposta líder, entrou, a chefe entrou, naquele espaço tudo começou a correr mal. Ela não conseguia passar o cartão no TPA, o sistema de faturação dava erro, tudo. Meu Deus. Porquê? Porque é o medo, é a pressão. Medo bloqueia. O medo bloqueia. Uma pessoa que tenha um perfil que precisa que as pessoas tenham mais cuidado a falar com ela, quando nós falamos de forma diferente, ela bloqueia. Ela não vai entregar. Não é? Então nós precisamos de perceber que, enquanto líderes, e hoje também no fórum falou-se muito nisso, a questão do líder servir. O líder é uma pessoa que tem, o seu principal papel é desenvolver a pessoa para que no final do dia ela consiga efetivamente entregar aquilo que nós queremos dar. Os resultados, E desenvolver a pessoa é também entender qual é o contexto em que esta pessoa está, não é? Em que fase da vida que está. Em aconselhar, eu tiro tempo, às vezes mais do que planear o trabalho, mais do que estar em cima dos resultados, eu olho para as pessoas e eu vejo, esta pessoa não está bem, então eu vou pegar, eu vou sentar com ela, vamos ter uma conversa os dois, as duas ou com um homem, e vamos conversar primeiro. Eu preciso de entender o que é que está-se a passar. Agora eu me lembrei podemos estar, por exemplo, com alguém a ouvir e a dizer, mas vocês, a minha funcionária, toda hora tem óbito, puxando aqui para a nossa realidade, né? Terra a terra. Toda hora tem óbito, temos aqueles funcionários que mexem, furtam, tem aqueles comportamentos que a gente sabe que alguns dos nossos funcionários acabam tendo dentro das empresas, das casas. Como é que o líder lida com isso tudo? Também tem que ter saúde mental para não mandar para algum lugar. Não, como é que a gente faz com isso? Tem que ter saúde mental e eu acho que aí o importante começa na fase de recrutamento. Okay. Quando nós vamos buscar a pessoa, e hoje falávamos ao almoço que eu mesmo para a doméstica do lar tenho uma doméstica em estágio. Ok. Tem que fazer um processo de estágio, tem que perceber como é que ela é, tem que perceber principalmente como é que ela se comporta, que tipo de perfil é que ela tem, se é uma pessoa que se vai adequar para estar a trabalhar na minha casa ou não. Né? Isso não é, sai. Né? E nós, enquanto líderes, também não é dizer que a liderança é que estarmos ali para todas as preocupações dos colaboradores e porque vamos parar tudo. Eu tenho conversas muito francas. Eu acho que para mim a grande diferença, o grande valor da liderança é nós sermos verdadeiros e sermos francos com as pessoas. Eu se tenho um colaborador, e tenho, vou aqui dizer, tenho um colaborador... Quem não tem? Tenho um colaborador dos óbitos? Não é dos óbitos, mas é todo o seu contexto de vida tem muitos problemas. Ai, Jesus. Okay? Todos temos um desses. Pronto. E eu sento-me com ele e vou falar com ele de forma clara. Eu vou dizer, ok, eu entendo que tu possas ter esse problema, mas se quiseres continuar a trabalhar aqui, vai ser preciso fazer esta entrega. Se não fizeres esta entrega, não vai adiantar de nada. Eu posso me sensibilizar contigo, eu posso sentir que, ok, entender que é difícil, mas eu também estou aqui para gerir um negócio e para ter resultado. Se eu não tenho resultado, e falou-se hoje nisso, nós temos vários temas que se ligam, eu vou prejudicar a equipa toda no final do dia, não é? Porque se eu vou, por causa de um colaborador que tem esta desculpa, tem esta situação, o que é que ele acaba por fazer? Ele vai sobrecarregar os outros. Os outros, sim. Quando ele não entrega, alguém tem que entregar, alguém tem que fazer. E muitas vezes trazer até prejuízo financeiro e material para a própria empresa. Então, eu tenho que ter conversas francas com a pessoa e tenho que lhe mostrar exatamente quais são as consequências dela continuar neste caminho. E o que eu faço, e que para mim é o importante na boa liderança, é eu vou-te ajudar a pensar alternativas. Vou sentar contigo e vou-te mostrar, olha, tens este caminho, tens aquilo, já pensaste sobre isto, faz isto. Vou procurar a melhor forma para te ajudar. Para te ajudar. Mas no final do dia tens que entregar. Senão, cultura empresarial. Eu só estou a trazer já os temas que nós estávamos a revisar todos hoje. Cultura empresarial.
todos nós, e conforme nós estávamos a falar, todas as empresas têm uma cultura. Às vezes não positiva, outras positivas. Então, como é que a gente ajuda as pessoas a terem... o que fazer primeiro quando nós não temos essa cultura positiva? Porque na maioria das nossas empresas, infelizmente, a gente não tem uma cultura positiva dentro dela. Então, quais são os passos? O que é que a gente vai aconselhar e o que é que tu achas? Primeiro me dizes sobre a cultura empresarial e depois quais são os conselhos que tu dás com relação a esse assunto. A cultura empresarial é das coisas mais importantes e que muitas empresas negligenciam, mas é aquilo que é mais importante para nós realmente termos bons resultados. E eu dou exemplo porque eu passei por duas organizações do mesmo setor. As duas tinham acesso à mesma tecnologia, tinham acesso aos mesmos recursos. Uma delas tinha uma equipa muito mais sénior, com muito mais conhecimento técnico, e a outra com uma equipa muito mais jovem. Mas no final do dia, a empresa que gerava melhores resultados era a que tinha os colaboradores mais jovens, menos experientes. E qual é que era a diferença entre estas duas? A cultura organizacional. Okay? Naquela empresa que efetivamente os profissionais eram melhores tecnicamente, mas viviam em conflito, cada um a defender a sua ilha, o que vigorava era a cultura do medo, portanto ninguém pode falar, ninguém pode fazer porque senão... O chefe e não sei o quê. Exatamente. E no final do dia as pessoas tinham medo de fazer mais do que aquilo que for requisitado. E nós não queremos uma empresa em que as pessoas só fazem o que lhes mandam. Se as pessoas só fazem o que lhes mandam, aquela empresa não vai sair do mesmo lugar. Okay. Vai continuar sempre estagnada no sítio onde está. E até pode acabar por não vigorar no tempo. Né? Nós precisamos de criar empresas em que temos espaços em que as pessoas se sentem confortáveis em trazer novas ideias, em colocar novas soluções para a mesa e que se sintam conectadas, que não vão largar o barco se sentirem que alguma coisa não está bem. Eu já vi em empresas com climas tóxicos os colaboradores a dizerem: eu estou a ver mesmo que o meu chefe está a fazer uma coisa errada, aquilo vai dar errado, mas eu não vou dizer nada. Não é capaz até de ser despedido. Sim, eu não vou dizer, vou deixar mesmo, ele vai mesmo ver que está errado. E depois, nestas empresas, depois estes chefes são capazes de dizer: não, os meus colaboradores é que são burros, eles não entendem, não sabem nada. Mas é o líder que não criou espaço. Não criou espaço para aquelas pessoas. Não deu a liberdade para as pessoas poderem chegar e falar. Não deu a liberdade, não formou, não desenvolveu, não deu os recursos. E quer milagres. Não vão acontecer. Não vão acontecer. Tem que ir para a igreja. Já não é empresa. Meus amores, esse é o vosso programa Mente Sã, Corpo São, com Ana Fernandes. Nós estamos aqui a falar com Solange Monteiro. Ela que é gestora e também é criadora e fundadora, não é, do ecossistema IMK, que já nós vamos falar um bocadinho o que é isso para vocês entenderem a empresa dela. E nós estamos a falar sobre dinheiro ou saúde mental? A pergunta de hoje à noite, você é mulher que está com o teu marido ao lado, você vai fazer essa pergunta, porque essa pergunta não é só do contexto empresarial, mas é de todo o contexto da nossa vida. E a nossa convidada depois, no final, vai dizer porque é que ela escolheu esse tema, porque o tema é dela. Então, você que está aí a acompanhar o nosso programa, a ouvir o nosso programa, e amanhã vai acompanhar nas nossas redes sociais, no YouTube, vamos já deixar aqui o nosso recado. Acompanhe as nossas redes, você pode assistir tudo o que você está a ouvir pelo canal do YouTube Mente Sã, Corpo São com Ana Fernandes, e pode também estar no Instagram, nas nossas páginas, que é Ana Miriam Fernandes, e no Facebook Ana Fernandes, para acompanhar tudo, os cortes que a gente põe e partilhar com quem precisa ouvir isso. Às vezes pega mesmo naquele corte, eu vou fazer alguns cortes aqui da Solange, manda para a tua chefe, manda para a tua colega. Fica tipo indireta, mas você está a lhe ensinar exatamente o que nós estamos aqui a conversar. Aproveitam já, eu já dou tudo feito. O nosso Mente Sã, Corpo São. Solange, fala-me um pouco mais sobre o ecossistema. Eu falo ecossistema, mas tem outro nome que também podes dizer, que tu criaste, que é o IMK. IMK. Olha, a IMK nasce aqui do meu sonho de criar empresas que sejam referência
Eu tenho aqui a ambição, eu digo que eu sonhei, o meu objetivo de vida era ser a minha própria chefe. Ok. Era ter o meu próprio emprego. Quando cheguei lá, atingi, consegui isso, e depois disse, e agora? O que fazer? O que é que há a seguir? Então eu a seguir defini que eu quero ter uma empresa na lista das maiores empresas da África na Forbes. Por favor, eu quero palmas aí. O meu editor não está. Eu dei olha, até porque, como a Solange é minha futura sócia, se Deus quiser, ainda não fechamos nada. A minha empresa vai estar nesta lista também. Ora, muito bom. Das melhores de África. Das melhores de África. Explica lá que é para eles entenderem porque que eu estou a dizer que vais ser minha sócia. É para eles perceberem. A Ana está aqui a profetizar já coisas para Estou o desde futuro. manhã a lhe falar isso. Quer dizer, eu já estou a pôr na cabeça dela. Ela vai Tá sonhar bom, tá comigo. Boa. Explica lá, Solange. Então, e o que é que eu tenho estado a fazer para poder atingir este meu objetivo e que eu acho sempre que objetivos grandes não são para nós fazermos sozinhos, mas sim é para fazermos com os outros. Sim, sim. Então, o que eu tenho feito? Eu comecei com uma empresa, a primeira empresa comecei sozinha, a empresa de consultoria na área de marketing. Entretanto, já tive uma sócia que entrou, portanto, comprou a sua participação para poder fazer parte da minha empresa. Portanto, foi o meu segundo grau de maturidade enquanto empresária, que é vender participação capital da minha empresa. Sim, senhora. Tanto, vamos chegar neste aqui. nível. Boa. Entretanto, o que é que eu percebi? Venho aqui muito do mundo do marketing, mas o marketing, e eu costumo defender e falo para as pessoas todas e nas formações que eu dou em relação ao marketing, que é o marketing é uma área muito enxerida. É uma área que tem que estar envolvida em tudo. Em todas as áreas. Então, para nós termos sucesso a nível de marketing, e eu falo aqui muito, não pensem em marketing como redes sociais, como publicações. Marketing é muito mais. É muito mais do que isso. Eu estou essencialmente na área do marketing estratégico. E o marketing estratégico sabe que para poder ter sucesso numa estratégia de marketing, eu preciso de tratar de temas de pessoas, eu preciso fazer análise financeira, eu preciso de ter boa tecnologia, portanto, então eu tenho que estar relacionada com várias outras áreas. Então, e em função também das necessidades que os clientes me foram apresentando, eu disse, ok, então há aqui espaço para eu criar outras empresas. Então peguei uma sócia especialista na área de RH e abrimos uma empresa de consultoria na área de RH. Um sócio especialista na área de contabilidade e finanças e abrimos uma empresa na área de contabilidade e finanças. Tenho uma outra que me pediu sociedade para a área de tecnologia e eu, golo. Tecnologia, vamos aí, não é? E agora também uma pequena área na área de audiovisuais, porque é um complemento da área do marketing. Então, o que é que eu vou criando? Eu vou trazendo aqui novos negócios, novos sócios, pessoas especialistas naquela área que dominam, porque eu também não vou dominar tudo. Eu tenho esta visão abrangente, porque sou de gestão de empresas, mas não sou especialista em cada uma das áreas. Então eu trago pessoas para o meu lado que trazem esse outro lado de especialista. Eu tenho o meu lado de gestão de empresas e de criação de negócio. Então, crio as empresas e estou a criá-las todas. As ferramentas necessárias. As ferramentas necessárias, a estrutura. Eu tive aqui e no meu dia-a-dia, que às vezes é muito ocupado, eu sou da área de marketing, sou da área de branding, mas eu fui contratar uma pessoa externa para vir desenhar o meu manual de marca. Porque eu sei que eu no meu dia-a-dia eu não vou conseguir, porque eu digo vou fazer as coisas para mim, mas depois tenho a prioridade é o meu cliente, sempre, não é? Então entra um projeto do cliente e as minhas coisas vão ficando assim arrumadinhas na gaveta. Então fui buscar alguém de branding para fazer um manual de marketing integrado do grupo. Ou seja, é a base, é aquilo que vai sustentar todas as empresas. E não é só escrever no papel e implementar. Então nós estamos agora a desenvolver um conjunto de workshops em que envolve os outros sócios, envolve os colaboradores das várias empresas para entenderem aonde é que nós queremos chegar e o que é que nós precisamos para lá chegar. Depois de te ouvir falar tão bem assim desse ecossistema que nós vamos fazer parte já. Como é que um jovem que vai começar agora a empreender, principalmente nessas áreas todas que tu
que tu disseste, quais são as ferramentas que a gente dá? Já falamos anteriormente que tem que ter saúde mental, tem que ter aquela estrutura, mas na parte prática, o que é que a gente consegue oferecer para encaminhar algum jovem que nesse exato momento deve estar, não, eu também quero abrir o meu negócio, eu também quero fazer, quero acontecer, quero ficar sócio de uma empresa. Quais são os passos que esses jovens podem dar? Os passos que esses jovens podem dar, primeiro têm que garantir que vão entrar em algo que dominam. Okay. Eu fiz e que dominam e saberem que há um espaço de crescimento. Eu não comecei a minha primeira empresa, não é a IMK. Não foi a primeira empresa que eu criei. Okay. Eu, antes de sair, antes de deixar o meu emprego, eu fui empreendendo. Eu tive um snack bar, eu tive um cabeleireiro, eu comecei a organizar alguns eventos. Então, fui ganhando o quê? Conhecimento. Tu és jovem angolana, como todos nós. Quem nunca teve... e faliu? Quem nunca... É Angola, quem nunca teve uma empresa e faliu? Acho que não é angolano. E não só angolanos, no mundo inteiro. O que se diz é que a pessoa nunca não vai ser um empreendedor de sucesso enquanto não falir pelo menos 5 empresas. Faz parte do processo. Aprendizagem. Nós aprendemos com erro. É difícil? Yeah. É. Mas nós temos que saber é que não vamos falhar da mesma maneira. Sim, vamos aprender com os nossos erros. E no outro... Eu tive o snack bar. Uma das coisas que eu aprendi muito quando tive o snack bar, gestão de stock. Saber o material, e depois onde tal comprar, questão, onde comprar, quanto comprar, como controlar, porque temos os funcionários que vendeu 3 omeletes, mas foi uma palete de ovos completa como, não é? É outra questão. Sim, então tinha, e eu sou muito, tal coisa de gostar da tecnologia, então qual é o sistema que eu vou colocar? Então a receita tem X de quantidade, eu vou ter um ficheiro em Excel, se vai abater o estoque conforme as receitas. Então se no final do dia a conta de entrada daquilo que eu comprei, com aquilo que se foi vendido, o que sobra não é aquilo que está definido, então há aqui uma ruptura de estoque que não está explicada. Alguém tem que explicar. Então tem que entender sobre o negócio que quer empreender. Tem que estar disponível, porque é mesmo... tem que pensar que vai ser sacrifício. Não é? Porque vai ter que lutar, porque no início do negócio temos que fazer tudo sozinho, não vamos achar que só vamos entender numa área, no início nós temos que fazer fiscalidade, nós temos que fazer finanças e contabilidade, nós temos que gerir a empresa, nós temos que vender tudo. Até limpar chão, às vezes. Até limpar chão. É verdade, é mesmo verdade. E a pessoa tem que estar disponível para isso. Agora, temos às vezes jovens, eu quero abrir um negócio muito bonito, mas depois não estou disposto a pôr a mão na massa em tudo. Não estou disposto a ir estudar, a ir aprender. Vai ser difícil, não é? Ou tem muito capital para investir e para contratar pessoas que vão fazer isso por ele, e mesmo assim o risco é grande, ou então não vai ter sucesso. Precisa de fazer isso. E precisa, de alguma forma, de fazer um pequeno pezinho de meia. Tem que ter uma poupança, porque tem que saber que, enquanto empreendedor, o dinheiro hoje é amanhã é outro. E se nós começamos a ter colaboradores, nós temos que saber que o nosso compromisso com aquelas pessoas é grande, porque fomos nós que lhe fomos tirar da casa deles para dizer, olha, aqui vais trabalhar e vais ter esse salário, e essa pessoa conta com isso para pagar, para sustentar a sua casa. Então, se falha, não é? Eu tive uma situação, o meu cabeleireiro, na altura, entrou pandemia. Não é? Não podia ter contacto. Não podia ter contacto. Eu tive que fazer o sacrifício para garantir que aquelas pessoas vão continuar a receber salário. Porque elas não podem ir para a rua porque elas precisam daquilo e neste momento não vão conseguir arranjar emprego a mais lado nenhum. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Eu sei que tu já trabalhaste e trabalhas até hoje com transformação ou transformação de ambiente de trabalho, e queria que nos trouxesse algum exemplo assim prático de alguma empresa que tu entraste e falas um pouco mais também sobre tem o da Neuza e tem o teu, que eu não sei falar o nome do teu programa,
o curso que vocês fizeram, que é o... Ai, meu Do Deus. Clarity for D? Isso, queria que... O que é que essa formação acabou agregando em ti, que levaste para empresas, que levas até hoje para várias empresas? E qual foi o ambiente que mais te comoveu, que depois de passares por lá e levares essa ferramenta, não é? Tu chegaste em casa e disseste, uau, eu estou no bom caminho. Olha, Explica o que é essa ferramenta, que é para as pessoas entenderem primeiro. Boa. A ferramenta Clarity for D é uma ferramenta de análise do perfil comportamental. Isso. O que é que ela pretende fazer? Com essa ferramenta, a pessoa preenche um questionário em que vai responder coisas das suas preferências e no final nós vamos ter um relatório que nos vai dizer qual é a preferência desta pessoa, como é que ela gosta de comunicar, como é que ela recolhe a sua informação, o que é mais relevante para esta pessoa. E o que é que isto faz? Que valor é que isso traz? Primeiro, para a própria pessoa, para a pessoa se conhecer. Nem sempre as pessoas estão conscientes de quem elas são, nem sempre elas estão conscientes de como é que está o seu ser e se está alinhado com aquilo que quer atingir ou não. Não? Então, esse é o primeiro ganho quando a pessoa faz desta ferramenta, no individual. Depois, para as equipas, é extraordinário ver que as pessoas vão perceber que cada um de nós reage, comporta-se de maneira diferente, mas que existe um racional por trás. E muitas das vezes não é errado nem é certo. Tem a ver mesmo com a preferência da pessoa. E nós, enquanto seres humanos, temos uma tendência sempre de julgar, de achar que há alguma coisa no outro que é diferente, nós achamos que é mau. Né? E o que é que nós trazemos com estas sessões e com esta ferramenta? Nós trazemos a consciência de que não é mau, que cada uma das nossas energias, quando nós vamos falar da energia dominante, que nós no Clarity for D dizemos a energia vermelha, a energia amarela, que é do influente, a energia verde ou a energia azul, em todas elas nós temos um conjunto de características que são extremamente positivas e que nós precisamos no nosso dia a dia. Mas há um verso da moeda. Em cada uma delas, se não for bem gerido, se não for bem aplicado, pode ser percepcionado de uma forma extremamente negativa. Não é? Sim. Em todas, não é só de uma ou só da outra, em todas. Não é? Se for o dominante como eu, já é visto como arrogante, como prepotente. Exatamente. Não, eu só gosto de fazer as coisas. É isso. Só que o facto de nós no dia a dia não sabermos disso, a primeira coisa que nós vamos achar não é que a Ana é má. A Ana não tem coração. A Ana, não é? Agora, quando nós passamos ao momento em que nós sabemos disso, nós sabemos, ok, não, a Ana quer um resultado, a Ana quer atingir alguma coisa. Então, eu tenho uma outra compreensão em relação à Ana. Empatia. A minha forma linda. como eu vou reagir à Ana, quando a Ana vem e se levanta um bocadinho mais a voz, eu sei, ok, não é por causa de mim. Não é algo, realmente não é porque a Ana não gosta de mim. É porque ela está focada num objetivo. A partir do momento que as equipas, e isso acontece nas sessões logo de imediato, que as pessoas começam a perceber que, às vezes, nós já tivemos situações em que vamos para colaboradores que trabalham há 20 anos juntos. Não se conhecem. Nem um pouco. Não se conhecem. E quase todos os dias parece uma guerra de 4 a 4 lá dentro da sala. Exatamente. E naquele momento, com aquele conhecimento, eles começam a entender, ok, então aquela pessoa tem este comportamento por causa disto. Então, se calhar, como é que eu posso me adaptar? Não é? Muito que nós defendemos com a Clarity for D é cada um tem a sua preferência e está tudo bem cada um ter a sua preferência, mas para nós vivermos em sociedade e em comunidade e vivermos bem, nós precisamos de nos encontrar e de comunicar na linguagem dos outros. Precisamos de garantir que somos entendidos, que somos compreendidos. E muitas vezes o que acontece é a Ana é de um perfil dominante, vamos assumir aqui que eu seria aqui de um perfil mais conforme, um perfil que gosta mais de estabilidade, de calma, tranquilidade. Se eu sei que a Ana gosta de rapidez e eu gosto de calma e tranquilidade, se eu quiser andar no ritmo da Ana, eu vou consumir muito da minha energia, vou ficar muito cansada. A mesma coisa, se a Ana quiser andar no meu ritmo, também não vai dar certo, também vai ser muito difícil. Então, como é que nós vamos, as duas, chegar aqui ao entendimento para eu vou fazer um bocadinho de esforço, tu vais fazer outro bocadinho de esforço, então nós vamos nos encontrar no meio. E vamos nos encontrar num próximo encontro. Muito bom!
Porque hoje esse terminou. Olha, estou mesmo em cima da hora que eu quis deixar terminar de falar sobre isso. Mas rápido, manda só uns beijinhos às tuas redes sociais, ou se quiseres deixar ou não, para terminarmos o nosso programa, Solange. Eu quero agradecer imenso, foi um prazer enorme. Tenho que voltar porque não acabou, não é? Sim, tem muita coisa para a gente conversar. Para conversar. As minhas redes sociais, eu sou mais ativa no LinkedIn e vão-me encontrar com Solange Monteiro. No Instagram, Sol F. Monteiro. Sim, senhora. Muito obrigada pela tua presença. Eu dou um abraço no final, depois, quando a gente ficar de pé. Obrigada. Meus amores, esse foi o vosso Mente Sã Corpo São com Ana Fernandes. Já estamos no programa 43. Estamos a ficar mais velhos. Muito obrigada pela vossa audiência na Rádio Benguela 92.9, aquela que é a melhor rádio da nossa cidade capital. Muito obrigada à Chombela Psique, aquela empresa que cuida e faz a edição, então, acontecer este programa, que pensa, que traz os convidados, que vai atrás. Tem uma lista aí bem grande de convidados que têm que vir. Eu estou a ir atrás destes convidados. Para vocês, para deixar aqui tudo bem esclarecido e nos trazer ferramentas cada dia mais para a gente aplicar nas nossas vidas pessoais, aplicar nas nossas empresas e também nas nossas famílias. Vocês já sabem, o patrocinador oficial deste programa é a Kimonas Construções, mas você também pode ser nosso anunciante, pode ser nosso patrocinador. Traga a sua empresa, traga o seu produto para então fazer a promoção aqui no nosso Mente Sã Corpo São com Ana Fernandes. Não esqueçam das nossas redes sociais, Ana Miriam Fernandes no Instagram e o YouTube Mente Sã Corpo São. Vocês já sabem que eu não deixo vocês sem a nossa frase do dia. Muito obrigada, meu técnico, que já estás a me mandar embora, né? A nossa frase do dia é: escolhe o que te cura, mesmo que o preço seja sair, porque nenhuma promoção vale a tua paz. Eu sou Ana Fernandes e não esqueçam do nosso combinado. Sejam felizes.